Boa noite, meus queridos amigos da Casa de Eurípides. Que alegria que é poder abrir aqui essa reunião e ver a carinha de todos vocês, sabendo que estamos cada dia mais próximos de nos reencontrarmos, não é? Fátima, não deixa eu entrar, porque se eu entrar, eu vou agarrar todo mundo. Eu não vou me controlar. Você vai também? Ah, então tá bom. Tá? Bom, meus amigos, toda sexta-feira, a primeira sexta-feira de cada mês, a gente tem o benefício, a alegria na Casa de Eurípides de contar com uma palestra. Né? Toda sexta-feira a gente tem a reunião da Casa de Eurípides, mas sempre na primeira sexta-feira do mês, a gente tem sempre duas coisas importantes acontecendo na Casa de Eurípides, que é a palestra mensal e a Ronda da Caridade, que ainda estão suspensas, mas que, se Deus quiser, voltaremos com esse trabalho querido do nosso coração também, né? Então, hoje, estamos aí, eu vou até deixar o microfone da Mônica aberto aqui, olha. Estamos aí à beira do Dia Internacional da Mulher, né? Então, acho que até por esse motivo, a Casa de Eurípides convidou Mônica Bonaparte, nossa palestrante de hoje, e uma querida amiga, que trabalha, inclusive, com isso, porque ela é médica, ela é obstetra, ela é ginecologista, então ela é uma mulher que traz também, que trata de mulheres, que cuida de mulheres e que traz vidas para o nosso planeta Terra, que traz que tem essa bênção desse trabalho. Mônica, boa noite, querida. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos da Casa de Eurípides. Muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite, nesse mês das mulheres, né? E que lindo, né, Mônica? Eu estava aqui pensando antes, né, porque você sabe que eu sou fã daquele programa do Espiritismo Passado, Presente e Futuro, do Walter, né? Eu estava aqui pensando que até hoje, se eu não me engano, eu acho que a gente teve um dirigente homem, não foi, que participou? Todos foram mulheres, não é? Tem muitas mulheres. A da Holanda, a da Itália e dos Estados Unidos, não é verdade. isso? Pulei alguma, meu Deus do céu? Acho que foram Teve do essas, né? Reino Unido, né? Da Itália, da Holanda, isso mesmo. E todas Dos Estados brasileiras, Unidos. né? E aí a gente tem aqui na nossa janelinha, olha, a nossa Fátima também, que é a nossa dirigente aqui da Casa de Eurípides, também, Fatiminha. E a Fátima está sem som, mas a gente entendeu ela dizendo que sim. Pronto. Tá pronto, Agora aí, tá? ó. Quando coloca o foninho, corta o som. Mas estou ansiosa para ouvir a nossa amiga Mônica, com carinho. Então, tá certo. Então, vamos lá. Olha, eu separei aqui para a gente começar, antes da Mônica começar a palestra dela, um poema que eu acho que vem a calhar com o nosso tema, que a Mônica vai explanar para a gente hoje, e é um Parnaso de Além Túmulo, de Antero de Quental. Tá lá. De Antero de Quental? Não, de Bittencourt Sampaio. De Bittencourt Sampaio, e ele diz assim: As filhas da terra. Do seu trono de luzes e de rosas, a rainha dos anjos, meiga e pura, estende os braços para a desventura que campeia nas sendas espinhosas. Ela conhece as lágrimas penosas e recebe a oração da alma insegura, inundando de amor e de ternura as feridas cruéis e dolorosas. Filhas da terra, mães, irmãs, esposas, no turbilhão dos homens e das coisas, imitai-a no dor do vosso trilho. Não conserveis do mundo o brilho e as palmas, e encontrarei em vossas próprias almas a alegria do reino de seu Filho. Acerenando, então, os nossos corações, elevando os nossos pensamentos a Jesus, entrando na nossa querida casa de Eurípides Barçanufo, nós vamos nos sentando às nossas cadeiras azuis, vamos nos deixando envolver pela vibração daquele espaço tão abençoado que nos acolhe todos os dias das nossas vidas. E vamos pedir, Mestre Jesus, que ampare os nossos corações, que cuide de nossas famílias, que cuide de nossos filhos, de nossos esposos, que abençoe, Senhor, a nossa querida Pindamonhangaba, que abençoe o nosso país,
e que continue amando incondicionalmente Jesus, o nosso planeta Terra, que cada vez mais, nesse momento de provas e expiações, precisa do teu carinho e do teu amparo. Mestre Jesus, nos encoraje-nos sempre a seguir em frente, trabalhando, buscando e fazendo o melhor que pudermos fazer. Abençoa os nossos corações e que possamos, Jesus, ser pessoas um pouquinho melhores amanhã do que somos hoje. Que possamos aprender com os nossos erros, trilhando os nossos passos, deixando as nossas pegadas para os que nos seguem. Mestre Jesus, abençoe a nossa querida Mônica, que vem falar de um tema tão lindo, tão atual, tão importante para as nossas vidas, e que ela seja coberta com o manto azul de Nossa Senhora, a fim de que toque mais uma vez os nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Aqui, a Mônica está aqui. Ela estava no desdobramento aqui, olha. Ela estava em duas janelinhas ao mesmo tempo. Pronto. Agora sim, Mônica. Você está enxergando meu rosto? Porque eu entro pelo computador, é que você eu não me enxergo. Celular, agora está no computador. Eu estou me enxergando só metade, assim. Mas vocês estão Não, me vendo você bem? está no centrinho, tá certinho. Quer dizer, no centrinho não, né? Na sua casa. Deve ser... Deve ser alguma configuração. Aí eu entrei pelo celular, saí, então eu vou ficar aqui. Se você não me enxergar, você avisa. Pode deixar, tá ótimo. Então tá bom, gente. É assim, realmente um prazer. E diz que não existem coincidências, né? Mas é justamente essa palestra falando sobre as mulheres. Essa semana passada, o Walter me convidou para participar do estudo que ele faz na quarta-feira sobre o livro do Caibar Schutter. E caiu um tema para mim que era justamente falando do encontro de Jesus e as mulheres da sua época. Então, eu acho que bateu tudo que tem a ver bastante com a palestra nossa de hoje, que o nosso tema são mulheres e o evangelho, do silêncio à voz. Então, as coisas se misturaram um pouquinho do estudo que a gente teve semana passada, mas eu acho que, como nada é por acaso, né? E a minha vida, lidar com mulheres, tratar de mulheres, então eu fico bem feliz. E a gente sabe, assim, que, historicamente, a mulher, na nossa história, no nosso passado, ela vem sendo realmente discriminada em relação ao homem, como se a mulher fosse, aqui no nosso planeta, uma mera coadjuvante. E a gente pode citar algumas passagens bíblicas, principalmente do Velho Testamento, que sempre colocam a mulher numa maneira para reforçar esse preconceito, essa submissão. Depois a gente fala um pouquinho do Novo, mas no Velho Testamento, assim, é recheado de passagens que a gente vê que a mulher sempre foi colocada de uma maneira como coadjuvante. Desde a história de Adão e Eva, que alguns historiadores citam que a própria Igreja Católica, uma época, colocou esse tema num concílio da Igreja Católica para discutir se a mulher realmente teria alma. Por quê? Por alguns dizeres do Velho Testamento, quando Deus criou o homem, ele diz que então Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Então, o homem se tornou um ser vivente. Então, eles justificariam que a mulher talvez não tivesse alma, porque Deus não soprou nas suas narinas o sopro da vida, e sim ela foi tirada de uma costela, de uma parte inferior. E outros que são mais otimistas dizem que esse simbolismo do ser humano, que Adão e Eva representavam a origem do ser humano, que a mulher saiu de um osso que é numa altura mediana do homem, para mostrar que eles são iguais.
e de um osso tão importante que protegia o coração. Então, assim, as visões são diferentes, mas a igreja ficou por um tempo pensando até se a mulher tinha alma. Então, olha como a gente progrediu nesse planeta aqui, então, pouco tempo, né, de uns tempos para cá. E no Antigo Testamento, realmente, ela era sempre descrita como inferior em relação ao homem, obviamente um erro, né, mas no contexto da época que tudo se girava em torno de um patriarcado. Os homens tinham direitos maiores, direitos sobre os servos, direitos sobre a propriedade, direitos sobre as suas mulheres, suas esposas, suas filhas, podendo até mesmo decidir sobre a sua vida ou sobre a sua morte, em algumas situações. E isso desde essa primitiva sociedade judaica, que era uma sociedade rural, uma sociedade pastoril, baseada na força física. E a gente também copiou esse modelo dos nossos colonizadores, os nossos colonizadores portugueses, que também se baseavam numa história patriarcal e amparados pela igreja, que mantinham a mulher numa situação submissa, né? E várias passagens do Velho Testamento, as quais a igreja se baseou, não só a igreja católica, todas as igrejas cristãs da época, faziam uma alusão realmente a uma inferioridade moral da mulher. Algumas passagens, por exemplo, como a culpa do pecado original, né, foi da mulher, a ausência do nome das mulheres nas genealogias. Eu até citei nesse dia do estudo do Caibar, que a estudo das genealogias era dito assim: Abrão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou seus 12 filhos que deram origem às tribos, principais tribos de Israel, dos povos de Israel. Então, eles geraram todos sozinhos, só homens, né? Mulheres não são nem citadas nessa época. As mulheres realmente eram para servir a sociedade, servir aos seus maridos, né? Alguns costumes do Velho Testamento nos mostram isso, né? Uma viúva, ela às vezes desposava o cunhado ou o próprio sogro. Isso para quê? Para manter o nome do marido falecido nos seus filhos, o nome do esposo. Se uma mulher era desonrada, ela deixava de ser virgem, um homem que fez isso com uma mulher, a força, ele pagava isso dando um dote e arrumando um casamento para ela. E se essa desonra fosse consensual, essa mulher era banida da sua família ou até mesmo morta. Então, realmente, as punições dessa época eram muito mais severas às mulheres do que aos homens. Isso tem uma passagem também no Velho Testamento que fala da irmã de Moisés, que ela teria criticado Moisés, junto com outro irmão, Abraão, e ela recebeu uma punição de Jafé, descrito dessa maneira, que ela passou 7 dias com as chagas dos leprosos. Mas para Abraão, o irmão que também criticou Moisés, nada se passou. Então, realmente, as punições das mulheres eram severas. Se uma mulher incomodava por algum motivo com as suas opiniões ou com a sua maneira de agir, às vezes ela tinha sua moral denegrida, ela era rebaixada a uma condição de herege, de bruxa ou até de prostituta, né? Desde o Velho Testamento até a época da Inquisição, isso foram fatos que se sucederam. Algumas outras passagens bíblicas, como, por exemplo, quando é falado sobre Dalila, que está no livro dos Juízes, do Velho Testamento, eles citam assim, que Dalila era uma mulher conciliadora e sedutora, e capaz de levar um homem à destruição. Então, realmente, as mulheres, elas estavam em baixa, né? E no Novo Testamento, algumas mulheres são citadas, sim, como Joana de Cusa, Maria Madalena, Susana e outras mulheres que seguiam Jesus, mas elas são citadas só como mulheres que no Velho Testamento dedicaram seus bens, o seu tempo a ajudar Jesus, a ajudar os apóstolos, mas elas são ignoradas em suas narrativas. No Velho Testamento, a gente não vê o que disseram essas mulheres, né? A gente veio conhecer muito essas histórias de algumas mulheres, como Joana, nos livros mediúnicos, né, da nossa doutrina.
E isso mostra para a gente alguns livros da história e também o Novo Testamento, que Jesus mudou esse tratamento dispensado às mulheres. As mulheres que o seguiam, Jesus as tratava como amigas, como discípulas, como seguidoras, mas ao mesmo tempo o mestre não conseguiu passar para os seus apóstolos essa maneira, ele não contagiou os seus seguidores quanto a isso. Mesmo os apóstolos tinham dificuldades de conviver com aquelas mulheres, dificuldades de as tratarem como iguais. E as igrejas cristãs que cresceram a partir de Jesus e se basearam muito nesses relatos do Velho Testamento, na história de Adão e Eva, no livro do Gênesis, e também em algumas epístolas de Paulo, né? Paulo que a gente tanto admira, mas algumas epístolas, Paulo se refere ao silêncio que as mulheres deveriam se manter nas igrejas, a submissão das mulheres e a superioridade dos maridos como chefes de família. Então, as igrejas se basearam nisso, não só a católica, como a ortodoxa, as igrejas protestantes, alguns séculos depois, todas essas religiões cristãs colocaram as mulheres nessas condições inferiores. E também, assim, elas eram permitido que as mulheres trabalhassem e fossem para conventos como missionárias, mas nunca em uma situação de sacerdócio, de poder, de decisões. Isso acontece até hoje, né? A Igreja Católica, às vezes, não tem nenhuma mulher no sacerdócio, tem mulheres trabalhando. Até a gente diz que se tirassem as mulheres das igrejas, talvez esses templos iam permanecer vazios, porque graças ao trabalho delas, né, de organizar, de montar grupo de oração, as mulheres têm um poder muito grande de trabalho. E Jesus, na sua época, demonstrou um tratamento de amor, um tratamento de igualdade com as mulheres da sua época. Então, algumas passagens que a gente pode citar de Jesus com as mulheres mostra isso, como quando ele pediu água àquela samaritana no poço de Jacó. Os samaritanos eram considerados pelos judeus como um povo, uma população impura, porque eles se misturaram com alguns estrangeiros. Então, Jesus, só de conversar com aquela mulher, ele estava, teoricamente, mudando totalmente um comportamento da época. E ela diz para ele, porque ele estava conversando com ela, porque ele estava falando com ela. Quando Jesus protege aquela mulher adúltera que ele salvou do apedrejamento, que é uma passagem muito conhecida por nós, como ele se alegrava quando ele estava na casa de Lázaro, conversando com as irmãs Maria e Marta, como ele aceitou Maria Madalena como sua seguidora, né, como sua apóstola, sua discípula, Joana de Cusa, Susana, todas elas eram mulheres mencionadas como apoiadoras de Jesus, mulheres que o seguiram, que até patrocinaram o bem-estar de Jesus e seus discípulos com seus bens. Então, com certeza, Jesus tentou mostrar isso, que não havia essa diferença. Maria Madalena, que foi um espírito de muita força, que mudou totalmente a sua vida para seguir o mestre até o final dos seus dias, disseminando os conhecimentos e os ensinamentos de Jesus. Eu citei outro dia, nesse estudo do livro do Caibar, uma parte de uma palestra do Haroldo, que ele diz que Jesus não curou Maria Madalena, mas que sim, ele identificou as características de Madalena e redirecionou para outro caminho, para o caminho do amor ao próximo, para ser uma de suas seguidoras, e por que não dizer um dos espíritos mais importantes que seguiu o mestre e disseminou os seus ensinamentos. E além de tudo isso, a gente sabe que a sociedade em geral colocou as mulheres nessa posição secundária no trabalho, secundária na ciência, na própria história escrita, lógico, sob a ótica e os valores daquela época. E o materialismo também, porque o materialismo ponderava o físico, a força física. Então, condenou a mulher numa situação de inferioridade pela sua fraqueza física, impelindo a mulher à sua sensualidade, deixando ela como inferior na força física, ela tinha a sensualidade para ser usada. E o espiritismo
é onde a gente queria chegar, né? O espiritismo, em harmonia com as leis da natureza, projetou luz sobre essa questão, pois revelou que o ser humano, o espírito encarnado, ora habita um corpo masculino, ora habita um corpo feminino, que não existe distinção entre homens e mulheres nas suas qualidades morais e também nem em seus direitos materiais, como a história tentou fazer. A doutrina não se baseia em hierarquia, nessa hierarquia que por tanto tempo excluiu as mulheres, mas sim na ciência, no estudo. Sabemos que os valores estão no espírito e não no corpo em que cada um está habitando nessa encarnação, nesse presente momento. E o nosso espírito, ele está em constante evolução, e por isso ele precisa, às vezes, buscar esse equilíbrio entre as duas polaridades, o masculino e o feminino, importantes para que a gente consiga estabelecer esse desenvolvimento intelectual, desenvolvimento moral da humanidade, né? Sem deixarmos de dizer que somos todos iguais, todos filhos de Deus, perante as leis do universo. E onde a gente pode buscar um estudo sobre isso na nossa doutrina? Algumas questões do Livro dos Espíritos falam claramente, respondem claramente a essas questões, que então vale muito a pena depois cada um ler, que são as questões 201 e 202, que eu vou ler aqui para vocês, e as questões de 817 até a 822, que fala da igualdade dos direitos do homem e da mulher. Nessas questões 201 e 202, a pergunta é a seguinte: em nova existência, pode o espírito que animou um corpo de homem animar um de mulher e vice-versa? E a resposta dos espíritos é: de certo, são os mesmos espíritos que animam homens e mulheres. E a 202, eles perguntam: quando errante, o espírito prefere encarnar num corpo de homem ou num corpo de mulher? Isso pouco lhe importa. O que os guia na escolha são as provas pelas quais haja de passar. Os espíritos encarnam como homens e como mulheres, porque não tem sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, cada qual na sua posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso o ensejo de ganharem a sua experiência. Então, se a gente for estudar o Livro dos Espíritos, a gente vai ter todas essas questões, né? Dessas outras questões que eu citei, os espíritos respondem que Deus concedeu aos humanos essas diferenças físicas para se completarem nas diferentes tarefas e não para que a força fosse usada como um meio de ultraje, de opressão, de aprisionamento de mulheres, que isso se trata de uma transgressão das leis divinas. Então, apesar de todos esses fatos históricos, a mulher vem conquistando seu espaço, ela vem entrando no mercado de trabalho, ela vem conquistando direitos básicos de crescer nas suas carreiras profissionais, mas o importante que é sem renunciar à vocação do papel feminino, que o papel feminino é imenso na vida dos povos que a gente pode estudar. A vida desses povos depende de suas esposas, mães, colaboradoras. A mulher sempre foi uma conselheira carinhosa, também teve um importante papel no caráter, no desenvolvimento do caráter dos filhos das famílias. Nessas questões citadas também, nós encontramos outros ensinamentos, que na compreensão da doutrina espírita, todos os abusos cometidos há séculos contra mulheres são resultados do mau uso do seu livre-arbítrio, tentando atribuir a mulheres características como fracas, com baixa moral, infantis ou outras piores. Então, a gente estudando, a gente vai perceber que está tudo lá descrito, desde o Livro dos Espíritos, desde Jesus. Se a gente quisesse já ter escutado e seguido o comportamento do mestre, a gente ia perceber, e até hoje, né, quantos países, aí nós temos o privilégio de viver no Brasil,
que a gente tem uma evolução razoável, as mulheres estão aí trabalhando, progredindo na sociedade, sendo mais respeitadas, honradas, e com isso construindo famílias mais fortes, sociedades mais sólidas. E quantas mulheres ainda vivem em países mais atrasados, com conceitos antigos, ainda sofrendo discriminação, recriminação, silenciadas mesmo na sua fala. E essas questões também respondem que essas diferenças físicas e psicológicas da mulher são são indícios de que existe um planejamento superior. Essas pessoas se completam, os homens e as mulheres se completam. E esse amor feminino é considerado uma das forças mais respeitáveis da criação divina. Kardec, né? Kardec, que é o nosso direcionador, né? Que trouxe tudo isso, que compilou esses ensinamentos na doutrina espírita, ele, junto com os ensinamentos de Jesus, ele também resgatou o valor da mulher sob a luz da revelação espírita, alertando a todos nós para esse princípio de igualdade. Na última questão de todas essas que eu citei para vocês procurarem, a 822, existe uma citação também muito bonita, que diz: a emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização e sua escravidão marcha com a barbárie. Então, se a gente consegue tirar muitas citações de escritores, do Livro dos Espíritos, de Jesus, que é nosso mestre maior, dizendo isso, dizendo como nos comportarmos. Tem uma parte bonita também num livro do escritor e poeta francês, que é Victor Hugo. Ele escreveu um poema que ele enaltece o perfeito equilíbrio entre os parceiros de evolução. Ele diz: parceiros de evolução, na qual se inicia dizendo que o homem é uma das mais elevadas criaturas, enquanto a mulher é um dos mais sublimes dos ideais, e encerra afirmando que ele está colocado aonde termina a terra e ela aonde começa o céu. Isso de Victor Hugo. E por que não a gente podia citar muitas mulheres importantes, como Anália Franco, uma mulher que a gente conhece no espiritismo também, uma abolicionista que trabalhou na educação, trabalhou na educação principalmente de crianças, até crianças negras, filhos de escravos, que foram até abandonados depois da lei do ventre livre, e os projetos de mulheres trabalhadoras que ela desenvolveu, que eram pobres, marginalizadas. E por que não a gente falar de Amélie Gabrielle Boudet, a esposa de Allan Kardec, que era uma professora que cruzou a vida de Allan Kardec para apoiá-lo na sua missão. E outras que trabalharam como médiums, que estiveram envolvidas nos fenômenos espíritas, como desde as irmãs Fox, em Nova York, e depois as médiuns que trabalharam com Kardec, as irmãs que eram Jolie e Caroline Boudin, Ruth Jafé, irmãs Dufaux. Quantas mulheres se destacaram na nossa doutrina espírita, sem nenhuma segregação de sexo? Outra personagem que a gente podia citar é a Senhora Aparecida, que a Joyce fez uma palestra tão bonita há pouco tempo, falando dela, uma enfermeira que trabalhava na Santa Casa de Uberaba e depois continuou acompanhando os doentes, né? Os doentes de pênfigo, que é conhecido como fogo selvagem, levando até para sua casa para tratar, até que ela conseguiu a construção de uma ala no hospital e ficou até o fim dos seus dias. Essa palestra da Joyce a gente pode até depois buscar e assistir de novo, tão bonita que ela conta toda essa história. Então, a gente tem, assim, muitos exemplos de mulheres importantes, que foram ouvidas, que exerceram um trabalho lindo dentro da doutrina espírita. Outras duas passagens que eu separei para vocês é de Leon Denis. Leon Denis, que é contemporâneo de Allan Kardec, escreveu em alguns livros. Ele nasceu em
1800, né, e 73. E ele tem algumas passagens dele que eu separei aqui, que ele diz: pelo espiritismo se subtrai a mulher do vértice dos sentidos e ascende à vida superior. Cessa então a luta entre os dois sexos. As duas metades da humanidade se aliam e se equilibram no amor para cooperarem juntas no plano providencial das obras da divina inteligência. Que bonito, né? E numa época tão antiga. E ele diz também, num livro dele que chama-se No Invisível, ele diz: encontram-se em ambos os sexos excelentes médiuns. Interessante falar isso um pouco da mediunidade das mulheres. Então ele diz: encontram-se excelentes médiuns. E é a mulher, entretanto, que parece outorgada das mais belas faculdades psíquicas no que se refere aos poderes íntimos, à intuição e à ternura. Falando também um pouquinho sobre a mediunidade das mulheres, a gente sabe até que em épocas muito antigas, né, o que é valorizado hoje em dia, essa intuição, essa ternura da mulher em interpretar as mensagens, né, do plano espiritual, isso também já foi um problema, quando elas foram consideradas hereges, bruxas, quando aparecia alguma coisa de fenômeno, né, na Idade Média, já foi um problema, mas hoje em dia a gente sabe que a mulher tem sim uma propriedade, enquanto encarnadas aqui sob esse corpo feminino. Isso a gente também pode aprender bastante num livro interessante do Chico Xavier, que é O Consolador, que ele cita, ele faz uma pergunta sobre a mediunidade entre homens e mulheres. A questão foi a seguinte: a mulher ou o homem, em particular, possuem disposições especiais para o desenvolvimento mediúnico? E a resposta: não existem privilégios para os que se encontram em determinada situação. Porém, vence nos labores quem tiver maior porcentagem de sentimentos. E a mulher, pela evolução de sua sensibilidade em todos os climas e situações, através dos tempos, está, na atualidade, em uma esfera superior para interpretar com maior precisão e sentido de beleza as mensagens dos planos invisíveis. Então, a gente pode tentar valorizar esse sentimento que a mulher tem muito aguçado dentro dela mesma, até nessa questão da mediunidade, sabendo que não existe nenhum privilégio, mas quando a mulher valoriza o seu sentimento, a sua intuição, ela é um médium, quando ela tem essa capacidade mediúnica, com essa pureza de sentimento, de beleza para a interpretação. No livro do Caibar, que eu citei para vocês, que eu participei do estudo, ele diz uma frase que também bate muito com essa afirmação do livro do Chico. Ele diz uma frase sobre as mulheres, que o sentimento é a alma da virtude e o motor das grandes ações. Então, eu acredito que as mulheres, elas têm que valorizar esse sentimento, essa capacidade, dessa sensibilidade grande que ela tem. A gente sabe que a luta das mulheres não foram fáceis até hoje, mas uma outra coisa que a gente não pode terminar sem dizer é sobre a maternidade. A maternidade, que é uma das missões mais sublimes concedidas à mulher. E essa questão deve sim ser vista pelas mulheres como um privilégio. É claro que acarreta tudo isso com a sua ascensão, a carreira profissional, com a ascensão aos seus trabalhos, aos seus estudos, acarreta uma carga, uma jornada de trabalho maior, o papel de mãe, mas então a gente tem que valorizar mais isso, e a gente tem que apoiar as mulheres que estão ao nosso redor. Ela tem que ser apoiada pela sua família, quando ela passa por esse momento, pelo seu companheiro, dividindo as responsabilidades comuns do casal. E eu sinto no meu trabalho, no meu dia a dia, como médica, que os casais jovens, eles já passam por isso, eles já dividem essa função,
jovens maridos, jovens esposos, que, assim, fazem um papel que até pouco tempo só a mãe faria mesmo, que cuidam dos seus filhinhos, que perdem noites de sono, que apoiam a sua esposa no trabalho. Então, a gente sabe que a gente tem que passar para as mulheres jovens que a maternidade não é um peso, e sim uma missão sublime, lógico, apoiada por todos nós, né, pela família e pelo seu companheiro. Então, a gente tem que pensar que essas mulheres na doutrina espírita, como a Fernanda citou no início, você vê as presidentes de federações espíritas do mundo, quase todas as federações espíritas no mundo são montadas por brasileiros, e quase todas as presidentes de federação são mulheres. Então, a gente acredita que essas mulheres, pela sua garra, pela sua força, pela sua vontade de disseminar a doutrina, elas foram, então, recolocadas no seu devido lugar, estão sendo conclamadas ao estudo, à participação, né, do crescimento da humanidade, isso dentro do seio da doutrina espírita, que encontra essa possibilidade de expressão da mulher, do seu discurso que a gente viu por esses relatos históricos que foram tantas vezes silenciado. Então, gente, para finalizar, então, acho que a gente tem que deixar bem claro que o Espiritismo, antes de separar as pessoas por corpos, por situação financeira, por sexo, por raça, por origem, ele nos une em espíritos. Todos nós somos espíritos que ansiamos pela igualdade de evoluir, lógico, sempre seguindo a nossa evolução conforme a lei do progresso. Então, acho que era mais ou menos isso que eu tinha para dizer para vocês, esse apanhado, assim, um pouquinho histórico, que eu acho que é importante para a gente entender, porque eu acho que a gente se vê agora já numa posição tão boa, né? A gente está tão bem, nós estamos trabalhando, estamos fazendo todas as nossas funções de mãe, de companheiras, mas a gente tem que ver que até bem pouco tempo a mulher era tão marginalizada. E nesse mês das mulheres, então, eu espero que todas nós, assim, busquemos conhecimento, busquemos nos instruir para evoluir junto com a doutrina e amparar as mulheres também que estão ao nosso lado, disseminar esse conhecimento. Então, acho que era isso. Eu só tenho a agradecer a vocês. Mônica, linda, obrigada. E você estava aqui fazendo o seu comentário, né? No início você chegou a comentar, né, da época de Jesus, como Jesus via as mulheres como pares iguais dos homens, mas ele teve que respeitar aquele momento. E eu lembrei da passagem dele com Joana de Cusa falando: Jesus, mas o meu marido não aceita a sua doutrina, meu marido não aceita as coisas que você explica. E Jesus falou: calma, Joana, volta para casa e não impõe nada a ele, simplesmente ame. Né? E agora você trouxe essa questão das presidentes, dirigentes, olha só, né? Há tantos anos, milênios se passaram, não é? E aí agora as coisas entrando nos seus lugares e colocando cada um no seu devido lugar, no sentido de que todos nós podemos, de que todas nós podemos fazer. E daí eu sei que a Fátima está se coçando ali, eu vou abrir para ela falar, porque eu tenho certeza que ela queria falar das meninas, né? Porque é exatamente isso que acontece, não é, Fá? A gente senta com as meninas na quinta-feira, a gente conta o evangelho para elas, né? Cada uma de nós que trabalha, a Mônica já fez também, a Ana Paula também, a gente senta, fala do evangelho para elas, e elas são essa ponte, né, Fátima, de disseminar dentro da casa delas, não é? Sumiu, Fá. Você ficou de cabeça para baixo, sumiu. Agora voltou. Pronto. Caiu o celular. Realmente, eu pensei muito também, enquanto a Mônica falava, nas mulheres que ainda a situação financeira, aquelas que são mais
necessitadas ainda enfrentam maiores dificuldades do que a gente. Fiquei pensando, mas é tudo um caminhar, né? Tudo um caminhar. E quando a gente tem a bênção de ter o evangelho, de ter a luz da doutrina espírita, ou qualquer religião que nos sustente, a gente fica melhor, fica mais fortalecida e a gente acerta um tanto mais. Eu acho que é isso que acontece com qualquer uma de nós e com as nossas meninas também. Elas traduzem isso na vivência que a gente acompanha, com muita felicidade, com muita garra, para conseguir estarem melhor na vida. É isso. Mônica, querida, então a gente vai agradecendo você imensamente pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, pelo carisma de você poder falar de mulheres e com tanta doçura, como você é doce, Mônica. Então, assim, agradecendo em nome da Casa de Eurípides, né, com muito carinho, com muito orgulho, podendo estar aqui agradecendo e fazendo o host desse dia de hoje, com tantas mulheres aqui, homens também, queridos do nosso coração. Então, eu vou agradecendo a você, Mônica, em nome de todos nós, em nome da Casa de Eurípides, e pedir para você encaminhar para a nossa prece final, para a gente poder terminar a nossa reunião de hoje. Pode ser? Pode ser. Vamos, então, finalizando a nossa reunião dessa noite e pedindo ao nosso Mestre Jesus, que tentou, sim, transmitir desde aquela época que todos nós somos iguais, todos nós devemos ser bem tratados, mas talvez Jesus não podia mesmo, pela época em que a situação que todos se encontravam, de falar, de colocar isso como uma regra. Ele tinha que obedecer à nossa evolução. E devagar, graças aos nossos estudos, graças à espiritualidade que nos acompanha, que nos intui, nós vamos aprendendo a nos comportar melhor, a tratar todos os seres humanos, não só as mulheres, como iguais, de todas as raças, de todas as crenças, entendendo que todos nós temos as nossas dificuldades, mas que nós estamos sim no caminho, estamos evoluindo, pedindo a nossa bênção também para todos que nesse momento estão sofrendo, para toda essa situação que vem ocorrendo no nosso planeta de guerra, que todos possam ser amparados e nós mesmos podemos nos oferecer em desdobramento para o trabalho com esses irmãos que sofrem, para algum trabalho que possamos executar na espiritualidade. E com isso, entregarmos um pouco da nossa parcela não de só trabalho aqui terreno, mas também no trabalho espiritual, à medida que pudermos. E vamos, então, agradecendo mais uma vez o encontro, mais uma vez o estudo, desejando a todos um final de semana de luz, de paz, e amanhã um novo encontro na Casa de Eurípides, que seja abençoado por todos os guias dessa casa, e que assim seja. Amém. Pretty